Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e o tema do vídeo de hoje é bem interessante. A gente vai trocar uma ideia hoje sobre se vale a pena investir um pouco mais em um mouse na hora de estar montando o seu PC. Bom, eu já tenho a minha opinião formada sobre o assunto, com base nas experiências que eu tive de produtos que eu já testei, e a gente vai falar sobre esse tema enquanto a gente faz a análise de um mouse gamer que eu recebi aqui, que é o Exa EM600, que é um mouse gamer cheio de funções, mas ainda assim um mouse gamer não tão caro, não se comparado a outros mouses gamers. Muita gente hoje, quando olha um mouse gamer, acaba torcendo um pouquinho o nariz porque tem a sensação de que o mouse gamer é simplesmente um mouse cheio de luzinhas. E em partes, né, a grande maioria dos mouses gamers, sim, são mouses lotados de luzinhas, como por exemplo, esse mouse que eu tô aqui dentro da caixa, né, é um mouse cheio de luzinhas. Isso porque, como o próprio nome já diz, o mouse gamer é um mouse voltado para jogar, né? E o público gamer gosta muito de luzinha, LED e tal, é uma parada que tá bastante na moda. O que muita gente não leva em consideração sobre o mouse gamer é que o mouse gamer, ele não é só mais caro pelo fato de ele ter LEDs, de ele ter luzinhas. Por trás de um simples mouse pode haver mais tecnologias do que você mesmo imagina. Desde a tecnologia no botão que você aperta do mouse até a tecnologia dos sensores. E isso pode fazer uma diferença enorme no seu mouse. No caso do mouse que eu tenho aqui na minha mão, o Exa EM600, obviamente que a gente tem muito mais tecnologias do que um mouse de escritório que você compra por 10 conto aí em qualquer lojinha de informática na esquina. Tem coisas nesse mouse que chega a ser surpreendente, que para quem não entende muito sobre o assunto, fica até assustado. Acho que a primeira coisa que a gente nota de diferente quando a gente pega um mouse gamer já tá na embalagem, né? Você pode ver aqui que eu abri uma embalagem que tem um manual bonitinho. O mouse veio muito bem protegido. Vou tirar ele daqui para vocês verem. Antes mesmo da gente começar a desembalar esse mouse e tirar ele do saco, a gente já consegue ver que ele já tem até um fio diferenciado. Esse fio aqui, ele tem uma tecnologia que se chama paracord. A gente tem uma construção do fio do mouse que faz com que ele seja um pouco mais mole. Porém, no caso desse mouse aqui, eles erraram um pouco nessa questão que eles fizeram, né, a proteção dos fios molinha, só que os fios internos do mouse são um pouquinho duros. Diferente de um outro mouse gamer que eu tenho aqui, que a gente tem um fio muito mais maleável, olha só, muito mais molinho, o que te ajuda bastante na hora de usar o mouse, uma vez que o fio não te atrapalha. Quanto mais duro é o fio, mais ele pode atrapalhar o seu conforto na hora de usar o mouse. Então a gente tem aqui meio que um paracord intermediário, né? Não é um fio muito duro, que nem um mouse, por exemplo, de escritório, mas também não é aquele paracord molinho, né? Vamos terminar de tirar ele aqui. Então olha só que bacana, a gente não precisa nem de falar muito sobre mouse para ver que tem tecnologia até nos fios do mouse que pode possibilitar maior precisão na hora de usar um mouse para jogar ou até no uso do dia a dia e um maior conforto. Aqui está o nosso mouse da Exa desligado. Ele tem uma aparência parecida com o mouse de escritório, mas ele é um mouse gamer. Eu já vou detalhar mais esse mouse para vocês, você vai entender por quê. Mas eu achei bem legal, porque eles pensaram aqui durante o projeto desse mouse na ergonomia. O que é ergonomia? O conforto, né? É um produto que você vai usar por várias horas e ele vai trazer um cansaço reduzido para suas mãos, né? A longo prazo, por exemplo, ele pode evitar até uma doença, por exemplo. Esse mouse ele tem uma série de botões, né? A gente tem um botão aqui, que a gente pode configurar ele como bem entender. Tem dois botões aqui, né? Que a gente também pode configurar para jogar. Os botões de DPI, ele vai até 12.000 dpi, então a gente consegue controlar, né, essa questão aqui da sensibilidade dele por esses botões, o menos e o mais. Aqui a gente tem os botões convencionais de clique. É interessante a gente observar que os botões aqui do clique, eles são especiais. Bom, quando a gente vai comprar um mouse gamer, uma coisa que muitas pessoas levam em consideração é a tecnologia dos switches dos mouses. O que é o switch?
Switch é o sensor de acionamento, né, dos botões do mouse. Isso para quem joga pode fazer uma diferença enorme. E é o consenso pela comunidade que curte o mouse gamer que o switch que vem nesse mouse aqui é um bom switch para jogar. Eu vou deixar o link desse mouse na descrição, mas para um mouse na faixa de preço que ele custa, que está em torno de 100 a 125 reais, é algo anormal ter um switch desse padrão. Aqui a gente também tem o meio do mouse, né, que a gente fala que é o scroll. Ele é muito firme, cara, não é aquele negócio que fica fazendo barulho, que fica solto, bem firme mesmo. O botão do meio do scroll também aqui responde rápido. Bacana. E a gente consegue ver no formato do mouse que ele tem aqui a lateral esquerda um pouco mais baixa, né? Ele é um pouco disforme. E esse lado aqui um pouquinho mais alto. Isso tudo para mão ficar mais confortável. Detalhe que você deve estar vendo aqui um monte de luzinha no mouse. E aqui, cara, tem um botãozinho escondido que controla vários efeitos aqui no mouse, né? Vários efeitos RGB. Então você pode colocar ele da cor que você quiser para combinar com o seu PC ou combinar, por exemplo, com o seu teclado RGB. E aí fica a seu gosto. Com as luzes apagadas, a gente consegue ver bem melhor, né, a questão do RGB desse mouse. E sim, dá um efeito muito legal, cara. Um efeito bem bacana mesmo. Curti bastante essa parada do RGB. Um detalhe é que esse mouse tem um software que você pode instalar e criar perfis personalizados para as cores que estão sendo exibidas aqui. Então você pode personalizar seu próprio perfil RGB. A gente já vai ver daqui a pouco. Só que tem coisa mais importante primeiro para falar. Tem uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração no mouse, que é o sensor dele também. O sensor que fica aqui embaixo, ó, que é o sensor óptico do mouse. Sobre essa questão do sensor, é um pouco difícil falar qual é melhor, qual que é pior. Porque a gente tem um tipo de sensor que se adequa a um tipo de usuário. Porque as pessoas, por exemplo, quando vão usar um mouse, elas pegam o mouse de um jeito diferente. Então, tem vários tipos de pegada que você pode ter ali na hora de usar o mouse. Tem 3 delas que são muito populares. O pessoal dá nome em inglês para isso. Uma é a palm grip, que a pessoa apoia a base, né, da mão na base do mouse e estica os dedos. Tem a pegada que é a claw, né, ou garra. Vamos traduzir esse negócio para ficar mais fácil. A pegada em garra, a pessoa apoia a palma da mão no mouse e segura ele assim, ó, pegando ele em garra. E tem a pegada que eu uso, que é na ponta dos dedos. Normalmente, quem tem essa pegada não apoia a palma da mão sobre o mouse. Normalmente a gente só segura com a ponta do dedo e apoia a palma da mão na mesa. Bom, e segundo a minha pesquisa, esse mouse aqui ele tem um sensor que favorece quem tem a pegada em garra e quem tem a pegada na ponta dos dedos. Você pode ver aqui, ó, para quem apoia a mão toda e deixa o dedo esticado, ele é um mouse até pequeno, por exemplo. Olha como o meu dedo fica sobrando. É desconfortável para isso, tá? Sendo sincero. A ergonomia desse mouse é pensada nessa questão também. Então, basicamente, é para esse tipo de usuário que o sensor PWM3327 que tem nesse mouse é mais recomendável. Até o momento, olha só o tanto de tecnologia que eu falei que tem no mouse. Então quando a gente compra aquele mouse baratinho, muitas das vezes a gente está pegando aquele mouse que é o básico do básico. Não quer dizer que não vai dar para usar, porém, cara, um mouse game cheio de tecnologias, ele vai sim fazer a diferença no seu conforto e na sua precisão de uso, principalmente para jogos. E querendo ou não, os jogos eles pedem um pouco mais de precisão, então por isso que o mouse gamer ele tem muito mais detalhes, tanto nos botõezinhos que a gente aperta, quanto na questão do sensor também. Muitas vezes, por ter várias funções, o mouse gamer pode contar até com drivers. Então, por exemplo, se você baixar um driver, você pode ter uma experiência mais completa com o mouse gamer. Vou baixar aqui o driver dele no site oficial da Exa. Por exemplo, depois que a gente baixa o software desse mouse, a gente consegue fazer muito mais coisas. Por exemplo, a gente pode mudar as funções das teclas. Olha que interessante. A gente pode ver aqui que a gente tem um modo, né, de escritório. Tá escrito aqui, ó, Office Mode. E aqui a gente tem um Game Mode que a gente pode configurar. A gente pode criar perfis diferentes. Então a gente pode personalizar vários perfis aqui para a gente usar. A gente pode controlar a questão da sensibilidade de DPI, criar perfis também para isso. Como por exemplo, a velocidade de movimento do mouse é configurável aqui. A velocidade do scroll, que é quando a gente roda a bolinha do mouse. A velocidade que a gente tem que clicar 2 vezes para reconhecer. O tempo de resposta quando a gente clica. Vou colocar aqui no mais baixo, que é 4 milissegundos, né, para responder o mais rápido possível quando eu clico. Olha só que bacana. A gente pode configurar as luzes, né, os perfis de luzes. A gente pode mudar as cores, tudo bonitinho. Bem bacana também. E até criar macro. O que é macro, Fafá? Poxa, quando eu aperto o botão,
eu posso mandar ele fazer várias funções ao mesmo tempo. Por exemplo, igual esse botão aqui que é configurável, eu posso, sei lá, apertar macro nele e, por exemplo, no jogo fazer o carinha pular e atirar ao mesmo tempo, quando eu aperto esse botão. E aí vai da sua imaginação, né? Você pode criar, por exemplo, até macros dentro do Windows, tipo, na hora que você aperta isso daqui, abre o menu iniciar e abre um programa. Pode ser também. Aqui também tem um modo que chama Gun, né? Que é um modo arma, que eu não tenho ideia para que serve. Enfim, tem muita coisa aqui, cara, que você pode usufruir, né, tendo um mouse gamer. Muita coisa, né, que às vezes você não vai usar também, mas tem muita coisa aqui que você pode encontrar uma utilidade, o que é muito bacana. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que mais interessa, afinal a gente tá pegando um mouse gamer, naturalmente, para jogar, cara. A primeira coisa que eu senti quando eu peguei um mouse gamer foi, sinceramente, né, para jogar jogos de FPS, uma facilidade muito maior para manter a mira fixa num lugar. Eu, por exemplo, fui um cara que sempre usei mouses mais simples, mais baratos, porque eu torci o nariz pro mouse gamer, eu achava que era um desperdício de dinheiro. Porém, às vezes você tendo um mouse gamer, a diferença, por exemplo, se você tá jogando um jogo de FPS e você dá um headshot e não dá, porque às vezes, cara, você acha que o mouse não te atrapalha, mas o mouse ele não te dá aquela precisão 100% necessária, né, para você conseguir fazer as melhores jogadas. Obviamente que se você for ruim no jogo, não adianta você pegar um mouse que ele não vai fazer milagre, cara. Mas ele com certeza vai te ajudar. O nível de precisão do mouse ajuda bastante. Se você pega, por exemplo, um mouse simples aí de R$10 e compara com o mouse gamer, você vê como a diferença é assustadora. Obviamente, né, que nem todos os mouses baratos vão ser ruins também, né? A gente tem mouses baratos que são muito bons, mas ao mesmo tempo o mouse gamer, ele realmente te dá um conforto maior, você realmente sente essa diferença. Bom, agora mandando a real e falando a minha experiência pessoal usando esse mouse aqui, que é o Exa M600. Eu não diria que esse carinha é o melhor mouse gamer do mercado, porém ele está longe de ser o pior. Ele é um dos mais baratos e ele vai trazer uma experiência para você diferenciada. Uma experiência que muitos mouses, até mais caros, não vão conseguir trazer para você. Desde a sensação tátil do clique, a questão da durabilidade de um mouse gamer, até a questão do sensor e a questão também do frufru, né, que é aquela questão, né, de deixar o mouse bonitão, RGB, e as macros que são configuráveis. Olha, quando a gente pensa em dar às vezes 100, 120 reais no mouse, parece muita coisa, mas hoje o mouse mediano já custa 50, 70 reais. E assim, você inteirar um pouquinho mais para pegar um mouse realmente bom, vale a pena. Afinal, toda vez que você vai usar o computador, você vai estar com a mão em cima dele. Então faz a diferença na hora de você comprar um PC, você pensar também no mouse. Então acho que esse mouse da Exa, o EM600, é uma opção muito válida. É um mouse bem legal, que traz um custo-benefício bem interessante para quem procura, né, algo de mais qualidade. Bom, e sobre se vale a pena ou não ter um mouse gamer, eu, sinceramente, depois que passei a usar um, não consegui voltar para um mouse normal. O conforto, a precisão é muito diferente no mouse gamer. Então, assim, se você gosta de coisas boas, eu recomendo, né, comprar um, se você puder ter. Não precisa de ser exatamente esse mouse do vídeo. A gente tem muitos outros mouse gamers legais aí no mercado, você pode pesquisar numa boa. Mas ao mesmo tempo, cara, eu, como um cara que gosta de PC, priorizaria, né, no PC primeiro, cara, focar em ter o desempenho na máquina, um SSD bom, uma placa de vídeo legal, um processador legal. Por último, que eu compraria o mouse. Eu não colocaria o mouse, por exemplo, como minha prioridade. A não ser que eu fosse um cara que só jogasse CSGO, jogos leves, tipo Valorant também. Aí talvez sim eu compraria o mouse primeiro. Bom, de coração eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser ver mais vídeos de mouse, comenta que você quer ver, que você gostou do jeito que eu apresentei. E se faltou alguma coisa que você queria saber nesse vídeo, comenta também, porque é importante para eu melhorar para os próximos. Então aí não se esquece de se inscrever, é claro, para estar acompanhando meus novos conteúdos. Vou ficando por aqui, um abração, tamo junto e valeu!